Olá, pessoas, tudo bem? A gente vai ter uma aula de Química B agora, que é uma continuação da aula da semana passada, que foi sobre equação geral dos gases, Pivot-Povetó, sobre pressão, volume e temperatura, aquelas leis experimentais, Boyle-Mariotti, Charles e Gay-Lussac. Essa aula vai ser uma continuação disso, então a gente vai começar essa aula primeiro com uma definição chamada de gás ideal, ou gás perfeito. O que é o gás ideal ou gás perfeito? Na física, vocês devem ter reparado que alguns exercícios de física desprezam a resistência do ar, ou desprezam atrito, por exemplo. Porque as equações matemáticas utilizadas no cálculo, para pré-vestibular, para ensino médio, elas não consideram o atrito e não consideram a resistência do ar. Porque se considerassem atrito e resistência do ar, elas deveriam ser um pouco modificadas, iam ficar um pouco mais complexas. Então, para os problemas que a gente tem só para entender a física básica, a física já desconsidera atrito e resistência do ar normalmente para que você tenha equações matemáticas mais tranquilas. Aqui na química a gente faz algo muito parecido. A gente, para gases, vai pensar num gás, tipo como se fosse esse da física sem resistência do ar e sem atrito, mas não é exatamente isso. Vai ser um gás especial, um modelo, um gás que não existe de verdade, existe só na nossa cabeça, existe só na imaginação dos cientistas, mas que serve para a gente poder bolar equações matemáticas. Tá? O que é um gás ideal, por definição? Um gás ideal é um gás em que você consiga imaginar que as moléculas desse gás, né, para ser um gás ideal, o gás tem que ter as moléculas fazendo um movimento desordenado, completamente desordenado. Né? Que se a gente imagina que um gás, as moléculas estejam loucas, cada uma para um lado, numa desordem, não seja um movimento ordenado, seja desordenado. Que as moléculas elas não interagem entre si. Porque duas moléculas, imaginando que elas são feitas de prótons e elétrons, né, com átomos dentro, elas poderiam muito bem se atrair, se repelir. Então, haver uma atração e uma repulsão eletrostática. Então, se o gás for ideal, a gente desconsidera isso. A gente finge que não existe. Tá? Para um gás ideal, não existem essas interações entre as partículas. Que mais? Caso duas partículas de gás colidam, porque o movimento desordenado pode gerar uma colisão, né? Caso as duas moléculas do gás colidam, essa colisão ela é perfeitamente elástica, ou seja, ela não vai perder energia, ela não vai perder quantidade de movimento, ela vai bater e voltar com velocidades proporcionais ali às velocidades que existiam antes. Então, todo esse esquema, imaginando um gás que não perca energia nas colisões entre as partículas, que não haja interação entre elas eletrostática, de repulsão ou de atração, que elas façam um movimento completamente desordenado. Esse é o chamado gás ideal. Por que eu estou falando disso? Porque o Pivot-Povetó ele serve para que situação? Ele serve para gases ideais. A equação que a gente vai ver hoje, que é a equação de Clapeyron, ela serve para qual situação? Para gases ideais. Ah, mas e se eu tiver um gás real lá em casa, dentro de um potinho, não serve essas equações? Então, a gente pode até utilizar elas, mas não vai dar um resultado completamente certo. Então, essas equações servem para gases ideais. Ah, então é uma porcaria, né? Porque a gente não tem gases ideais por aí, por que a gente vai querer ter essas equações dessa matéria se a gente não pode utilizar nos gases da vida real? Aí que tá. Os gases da vida real, se você tiver esses gases a uma pressão pequenininha, a pressão pequena, relativamente pequena, que faz com que essas moléculas não fiquem muito amontoadas, que elas possam ficar mais separadas. Aí elas começam a parecer mais um gás ideal. Então, pressões pequenas, pressões relativamente pequenas, fazem com que um gás real pareça um gás ideal. Então, essas equações já começam a servir caso você tenha pressões pequenas. E depois, temperaturas altas. Temperaturas altas acabam gerando uma desordem muito grande nas moléculas. Elas têm altas velocidades energias cinéticas. Isso faz com que ela pareça mais um gás ideal. Então, um gás real, se ele tiver relativamente uma pressão pequena e uma temperatura alta, dá para utilizar essas equações. Então, essas equações dos gases ideais, essas que a gente vai estudar hoje e as que a gente estudou semana passada, Pivot-Povetó da semana passada e a equação de Clapeyron de hoje, elas servem para gases ideais desde que dá certinho se eles tiverem pressão pequena e temperatura alta. Relativamente pequena pressão e alta temperatura, tá? Então, alguém vai te perguntar, vão te perguntar o que em relação a isso? Vão te perguntar se você sabe que um gás ideal é um gás ideal, que essas equações servem para gases ideais, e que se for um gás real, precisa ter uma pressão pequena, temperatura alta para caber nessa equação, tá? Agora a gente vai dar uma olhada nessas equações. Que equação é essa que eu mencionei que a gente vai ver? Lembra dessa equação aqui? Ó? Pivot-Povetó da semana passada? A equação geral dos gases. A equação geral dos gases ela relaciona pressão inicial e final, volume inicial e final, temperatura inicial e final de um gás. Tá? Houve uma transformação gasosa e você relaciona essas três grandezas numa equação comparativa como essa. Aqui embaixo
eu trouxe uma sequência do que a gente viu semana passada. Eu introduzi mais uma grandeza, que foi o N, que é a quantidade de matéria. Lembra do na minha mão? É o N do na minha mão, é o na, tá? É o N é a quantidade de matéria em mol. Então, a quantidade em mol pode aparecer numa equação como essa? Pode. Então, eu estou pegando a equação geral dos gases e introduzindo uma grandeza a mais, que é a quantidade em mol, que não existia antes. Então, a gente tinha o PVT pivotó. Se for uma situação, quando que eu posso utilizar essa equação de baixo? Essa equação de baixo pode ser utilizada em uma situação que o número de mols de gás antes é diferente do número de mols de gás depois. Por exemplo, escapou um pouco de gás, ou foi introduzido, injetado um pouco de gás no sistema. Nessas situações, essa equação de baixo te ajuda, né? Não é nada comum aparecer essa equação de baixo, eu só vou utilizar ela aqui para a gente poder chegar nisso. Tá? Olha, se PV sobre NT dá sempre o mesmo valor, antes e depois, quer dizer que ele é constante, certo? Então ele é igual a um valor numérico fixo. PV sobre NT é um valor constante. E se é um valor constante, é um valor que não muda. E esse valor que não muda vale quanto? Tem um número para ele? Tem. Primeiro, esse valor constante aqui, ele vai receber uma letra. Essa letra é a letra R. Tá? Esse valor constante, PV sobre NT, vai receber a letra R, para simbolizá-la. Tá? E essa letra R é o que? A gente chama de constante universal dos gases ideais, ou constante universal dos gases perfeitos, esse R. Bem, esse R vale quanto? Uma constante vale quanto? Ele vale, se você estiver utilizando ATM para pressão, litro para volume, mol para quantidade de matéria e Kelvin para temperatura, ele vale 0,082. Isso vai ser dado para você nos enunciados dos exercícios, tá? Então, vão te fornecer lá, R igual a 0,082 ATM litro por mol por Kelvin. Tá? Vai estar escrito isso aqui, no exercício. Ou, se o exercício não tratar de ATM para pressão, se a pressão for em milímetros de mercúrio, que pode acontecer, que a gente vai fazer nos exercícios de hoje, aí o valor muda, tá? Porque existe uma conversão aqui de ATM para milímetros de mercúrio que tem que ser respeitada. Então, se caso o exercício esteja em milímetros de mercúrio, em vez de ATM, a pressão, o valor é 62,3, não é 0,082. Então, são dois valores que vão ser dados no enunciado, tá? 99% dos casos te dão isso aí no enunciado. Isso quer dizer que aquele 1%, não sei o que pode passar pela cabeça da pessoa, né? Alguém entraria lá para recorrer num caso desses, mas pode ser a situação de não colocarem o valor do R. Então é bom você decorar? É bom você decorar. A notícia boa de tanto fazer exercício, você acaba decorando facilmente, tá? Então, o R é 0,082, caso seja um exercício que envolva ATM para pressão. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, o valor de R vai ser 62,3, tá? E aí, a gente chega nisso então, né? PV sobre NT é igual a esse R, que é um desses dois valores aqui, tá? Pode ser um outro valor, se eu utilizar outro valor de pressão, outra unidade de pressão, pode ser diferente disso, mas a quantidade de exercício que cai em relação a um outro valor de R, assim, é ínfima. E depois, que nesse caso especial, que não seja nenhum desses, com certeza ele vai te dar o valor de R. Aí você coloca o valor que ele te der, ok? Mas 99,99% dos casos é isso aqui, um desses dois. Bem, PV sobre NT é igual a R. Se a gente passar esse N e esse T que estão aqui embaixo multiplicando para lá do outro lado, a gente chega nessa equação. Essa equação aqui. PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a número de mols, N, vezes R, que é a constante, né? Vezes a temperatura em Kelvin. Lembrando que tem que ser em Kelvin. Bem, PV igual a nRT. PV igual a nRT. Essa equação é chamada equação dos gases ideais, ou dos gases perfeitos, ou ainda é chamada equação de Clapeyron, que é uma homenagem ao cientista, tá? Francês. Então, PV igual a nRT serve para quê? Veja, você está relacionando pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria, número de mol. Então, quando o exercício falar número de mol, pressão, volume e temperatura, você sabe que tem que utilizar. Você vai isolar uma dessas daqui, colocar os valores numéricos no resto e calcular uma resposta, né? Tranquilo. Existe uma variação dessa equação ainda aqui embaixo, tá? Que lembra do na minha mão? Eu falo na minha mão toda a aula da Química B, né? Essa equaçãozinha na minha mão, N igual a massa por massa molar, eu só substituí o N, tá? Por massa dividido por massa molar. Ela pode aparecer assim, essa equação, inclusive é bastante comum. Então essas são as duas formas da equação de Clapeyron, ou dos gases ideais, tá? Tem um macete para você lembrar delas? Eu, particularmente, acho que PV igual a nRT já rima o suficiente para você lembrar. Mas, caso você queira um macete,
Já vi vários macetes para essa situação, cada professor tem o seu, mas o meu refere-se a uma situação folclórica, parnanguara, dos últimos 20 anos, que é a situação em que um cidadão parnanguara, muito bem intencionado, muito bem quisto na sociedade, acaba entrando em uma empreitada, uma aventura muito perigosa, bastante acompanhada pelas pessoas, que é o padre entrando no balão para seguir sua jornada. E aí o padre entra no balão e segue sua jornada, mas ele não volta. É uma situação triste, é uma situação... Enfim, meus pêsames, né? E essa equação é uma homenagem à memória desta figura benquista na sociedade parnanguara. Essa equação pode ser lembrada como: padre voador não retornou à Terra. Padre voador não retornou à Terra. Ou você pode dizer, não, mas ele retornou sim, só que, enfim, em situações não muito agradáveis, você pode chamar essa equação de padre voador mais ou menos retorna à Terra, então. Essas duas equações, você pode inventar o macete que você quiser, enfim, fique à vontade. Você pode não ter macete, colocar apenas PV igual a NRT e utilizar na minha mão para chegar nessa de baixo, mas fique à vontade aí para utilizar esse macete se você quiser. Bem, agora a gente vai fazer exercícios em relação a esse assunto. Uma coisa interessante, lembra que o volume de um mol de gás na CNTP é igual a 22,4? O mol de gás na CNTP é igual a 22,4. A gente já viu isso em outras aulas. Essa equação serve, essa aqui, serve para você calcular o volume de um mol de gás fora da CNTP. Porque se for na CNTP é 22,4 litros. Mas e fora da CNTP? Se for, sei lá, 15 graus Celsius, 3 atm. Como é que você faz para achar o volume de um mol? Utiliza essa equação. Coloca aqui 1 mol. Pressão, sei lá, 3 atm. Temperatura, você colocaria, se fosse 15 graus Celsius, né? 15 graus Celsius mais 273, ficaria 288. E aí colocaria as equações, os valores numéricos aqui e calcularia lá qual que é o volume V para um mol de gás naquela situação especial. Então essa equação serve para você calcular o volume molar, o volume de um mol de gás, caso você não esteja na CNTP. Se for CNTP é 22,4 litros para cada mol. Se for uma outra situação que não seja CNTP, aí você utiliza a equação de Clapeyron e consegue resultados. Ok? Agora bora para exercícios. Bem, vamos resolver os exercícios da aula 6 da Química B. Começando pelo exercício 6.1, que tem uma tabelinha lá do Ceará. E aí eu transpus os dados aqui para a gente resolver. Bom, está escrito assim: a tabela abaixo apresenta informações sobre 5 gases contidos em recipientes separados e selados. Beleza. Tem lá os recipientes de 1 a 5. A temperatura deles, de todos eles, é 298 Kelvin. A pressão muda de um para o outro, 1 atm, 2, 4, 1 e 1 atm. O volume de todos eles é o mesmo. E aí a pergunta é, o recipiente que contém o maior número de moléculas. Qual desses recipientes contém o maior número de moléculas? Bem, falou para você de pressão, volume, temperatura e relacionou com número de moléculas, número de átomos, quantidade de matéria em mol, massa molar, é um indício de que você vai usar a equação dos gases perfeitos, ou a equação de Clapeyron. E aí, você coloca aqui a equação. Tá? Padre voador não retorna à Terra. E aí, qual dessas grandezas que está relacionada diretamente com o número de moléculas? Pressão não é, volume não é. N, quantidade de matéria. Se eu tenho lá N igual a 1, 1 mol, eu tenho 6, 10 a 23 moléculas. Se eu tenho N igual a 2, eu tenho 12 vezes 10 a 23. Se eu tenho N igual a 3, eu tenho 18 vezes 10 a 23. A grandeza que está relacionada diretamente com o número de moléculas é o N. Então, para eu poder analisar esse sistema, eu vou ter que isolar o N. Descobrir como calcular o N. Então, o que eu faço? Eu pego esse R e esse T aqui na equação. Essa equação, o trabalho que a gente vai ter com ela nos exercícios, normalmente, é de você isolar uma dessas variáveis, seja pressão, volume, quantidade de matéria ou temperatura,
Por que o R não? Porque o R não é uma variável, né? Ele é uma constante. Então, as variáveis aqui no caso, pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura, normalmente uma delas você vai acabar isolando no exercício e aí calculando o valor, né? Respondendo lá algum problema. Bem, então isolando o N, vai ficar o R e o T passando para lá, dividindo, vai ficar N de um lado, vai ficar PV sobre RT do outro lado. Vai ficar assim. N igual a PV sobre RT. N igual a PV sobre RT. Agora, vamos analisar assim, como é que a gente vai saber qual desses sistemas, 1, 2, 3, 4 ou 5, que tem maior número de moléculas? Bem, o que vai te dar essa informação de número de moléculas? Ou de mol aqui no caso, né? A multiplicação de P vezes V dividido por R dividido por T. Então, analisando a diferença entre os sistemas, veja, a temperatura deles, todos têm a mesma. Então, tipo, a temperatura aqui não vai ter influência nenhuma. Não vai influenciar em nada nesse exercício. O volume é igual para todos. Então, o volume também não vai influenciar em nada no exercício. O R, bom, ele é uma constante, né? Então, ele não vai mudar de um sistema para outro. A única coisa que vai mudar de um recipiente para outro aqui nesse exercício em relação ao número de moléculas é a pressão. A pressão diferente em cada um dos recipientes vai te indicar um número diferente de moléculas, já que eles estão no mesmo volume, na mesma temperatura. Uma pressão maior, repare aqui que você isolou N, né? Se eu aumentar aqui a pressão, pegar essa pressão aqui e aumentar, se eu aumentar a pressão, o resultado que eu vou ter de quantidade de matéria ele vai ser maior ou vai ser menor? Ele vai ser maior, diretamente proporcional. E se eu multiplicar por 2 a pressão, multiplica por 2 o número de mol. Se eu multiplicar por 3 a pressão, triplica a quantidade de matéria, né, o N. Então, aquele que tiver a maior pressão vai ter a maior quantidade de matéria. E aí a gente responde qual letra? Letra C. Por que letra C? Porque ela te diz que o sistema 3, que é aquele que tem a maior pressão, o valor de pressão igual a 4, é o que vai ter na hora da conta, ó, P vezes V dividido por R por T, aquele que vai ter o maior valor vai ser aquele de maior pressão, ó, pressão igual a 4. Porque você vai multiplicar 4 por 20, vai dividir por 0,082, vai dividir por 298. Em vez de fazer essa conta toda para todo mundo, a gente só pensou, qual que é a diferença entre os sistemas? A diferença está na pressão. Então, aquele de maior pressão, aqui no caso, vai ter a maior quantidade de matéria dentro. E a gente responde lá a letra C. Ok? Letra C. Um outro jeito de resolver esse mesmo exercício era você fazer assim, ó, N. Vou fazer aqui para o número 1. Para o número 1, que é esse primeiro aqui de cima. N é igual a PV sobre RT, igual a gente tinha feito. Aí, pressão é 1, volume é 20. O R, nesse caso aqui, ó, como você está usando ATM, o R vale 0,082. Vezes temperatura, que é 298. Você faz a conta aqui, vai dar um número. Aí você faz essa mesma conta para todos os 5 casos e você vai ter 5 valores diferentes. E aí você vai chegar à conclusão de que o maior valor é este, que tem a maior pressão. Ok? Então, ou você faz assim, para tirar a prova real, faz todas as contas, achar o N em todas as situações, ou você faz desse jeito aqui, começa a pensar dessa forma, tá? A gente vai fazer vários exercícios pensando dessa maneira, isolando uma das variáveis e analisando a relação de proporção entre duas grandezas, tá? Então, fica aí o exercício número 1. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar nos comentários do vídeo, ou, enfim, vocês que sabem resolver entre vocês, né, criar pequenos grupos de estudo, tirar dúvida dos colegas. É uma tática bacana de pré-vestibular se ajudar. Então, fica a critério de vocês aí, mas podem mandar comentários aqui se quiserem e recebo eles de bom grado. 6.2. Tocantins tem lá um gráfico. Está escrito assim: o gráfico abaixo representa o comportamento de uma massa fixa de um gás. Aí tem um gráfico que é tipo assim. É um gráfico de pressão por volume. PV. É um gráfico decrescente, assim. E ele, a pressão está em ATM. O volume está em litros. Estou só fazendo um esboço, tá? Você tem a figura ali no exercício 2. E aí está escrito assim: observe o gráfico, observando o gráfico é incorreto. Incorreto está em caixa alta e em negrito, que é para você não se confundir.
Observando o gráfico é incorreto afirmar. O que é mentira aí? Letra A. O gráfico é uma descrição da lei de Boyle? Sim, lembra, a lei de Boyle-Mariotti é aquela que envolve a transformação isotérmica, em que a pressão e o volume têm uma relação inversamente proporcional, tá? Que vai acabar te dando lá P1V1 igual a P2V2. Não sei se você lembra, mas a gente viu isso na aula anterior. P1V1 igual a P2V2 é a lei de Boyle-Mariotti, que é para transformações isotérmicas. Tá? Tá certo isso? O gráfico é uma descrição da lei de Boyle? Tá certo. Então a primeira letra A você não marca, né? Ela não é a resposta, porque a gente quer a errada. Letra B. Quando a pressão do gás cai de 4 atm para 2 atm, seu volume aumenta proporcionalmente. Bem, vamos ver. Do valor 4 para o valor 2, a pressão aqui era 4 e ela caiu para 2. Ela foi dividida por 2. Lembre, você pode analisar o gráfico, né? Você pode olhar para o gráfico ali, ó. No valor 4 de pressão, qual que era o volume? O volume era 1,5. No valor 4 de pressão, 4, é só olhar para o gráfico lá. Vale 1,5 o volume. No valor 2, para a pressão 2, no mesmo gráfico, o valor de volume é 3. Está vendo que quando a pressão dividiu por 2, o volume multiplicou por 2? 1,5 vezes 2 é 3. A pressão dividiu por 2, o volume aumentou, multiplicado por 2? Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, né? A lei de Boyle-Mariotti já te dizia isso. Então tá certo falar assim, quando a pressão cai de 4 para 2, seu volume aumenta proporcionalmente, ou seja, quando a pressão é dividida por 2, o seu volume vai aumentar sendo multiplicado por 2? Certo. Então a letra B também está certa. Letra A certa. Letra B certa também. Vamos ver a letra C. O produto pressão vezes volume para este gás é uma constante? Tipo, se eu multiplicar lá pressão vezes volume inicial, vai dar a mesma coisa que a pressão e volume final? Ou seja, pressão vezes volume. Espera aí que tem uma moto passando. Aí. Quer dizer que pressão vezes volume é uma constante? Constante. Sim, né? Porque ela não muda. A multiplicação da pressão pelo volume, aqui, ó, P vezes V, não muda para essas transformações. Quer dizer que é constante? Quer dizer que é constante. Tá certo, então, a letra C? Tá certa a letra C. Não é essa que a gente marca. A gente quer errada. Vamos para a letra D. O gráfico representa uma isoterma, pois a temperatura não varia. Bem, esse gráfico é um gráfico de uma transformação que envolve ali uma relação de proporção inversa, aqui da pressão com volume, é uma curva decrescente, né? É característica da lei de Boyle, característica da transformação isotérmica. Essa curva aqui ela tem um nome? Tem um nome. Qual que é o nome desse tipo de curva num gráfico PV? Essa curva aqui é chamada isoterma, realmente. Então tá certo falar que isso aqui é uma isoterma, pois esse gráfico corresponde a uma transformação isotérmica em que a temperatura não varia? Correto. Então a letra D também está certa. Esperamos, né, que a letra E esteja errada, porque caso contrário a gente não sabe o que responder, né? Não tem resposta. Vamos ver, letra E. O gráfico representa o comportamento de um gás real? Então, a diferença entre o gás real e o gás ideal é que o gás ideal ele não existe, né? Ele é um modelo científico, a gente acabou de discutir isso, que imagina um gás perfeito em que não haja interação entre as moléculas, em que o movimento seja perfeitamente caótico, em que o choque entre as partículas não desperdice energia, né? Não perca energia mecânica, que seja um sistema com choques conservativos, né? Elásticos, perfeitamente elásticos. Ou seja, todo um sistema montado, assim, idealmente, para poder funcionar essas equações. Caso contrário, essas equações aqui não serviriam de nada, porque elas são feitas para esse sistema ideal. É tipo na física, quando você despreza o atrito para poder fazer aqueles cálculos de queda livre, enfim. Se você não desprezar o atrito, você teria que ter equações mais complexas na física, né? Aqui na química é a mesma questão. Esses exercícios envolvem gases. E para a gente poder utilizar Pivot-Pivotó ou para a gente poder utilizar a equação de Clapeyron, a gente tem que analisar sistemas imaginando que eles sejam ideais, ou seja, desprezando toda a interação entre duas moléculas do gás, desprezando ali a perda de energia na hora que uma molécula bate na outra, ou seja, imaginando choques perfeitamente elásticos. Todo esse esquema assim, desse gás ideal que a gente imagina
É para essas equações funcionarem. Ah, mas e se eu quisesse utilizar essas equações aqui para gases reais? Ia dar um pouquinho errado. O número não ia dar exatamente correspondente a fatos, né? Você ia ter lá, a temperatura do sistema ia ser, digamos, 300, mas aí na equação você ia fazer a conta e achar 315, sabe? Não ia dar o valor correto, porque essas equações são montadas para sistemas de gases ideais e não gases reais. Se você tem, por exemplo, um sistema em que você diminui bastante a pressão desse sistema e aumenta bastante sua temperatura, esse gás real, né, esse gás real de laboratório do sistema, ele vai acabar ficando muito parecido com esse modelo ideal que a gente tem. Então, assim, dá para dizer que o gráfico representa o comportamento de um gás real? Não, o gráfico aqui ele está imaginando esse gás perfeito que a gente está utilizando como modelo para fazer essas equações. Então, isso aqui é o comportamento de um gás ideal. O comportamento de um gás real seria um pouco diferente. Essa curva não seria perfeita dessa forma, ela teria um outro formato, tá? Essas leis de Boyle-Mariotte, Charles-Gay-Lussac, a equação de Clapeyron não funcionariam perfeitamente no sistema real, tá? Então, a alternativa incorreta que a gente marca é a letra E mesmo. Então, resposta letra E. Essa é a incorreta, ok? Vamos para os próximos exercícios, que hoje a gente tem bastante coisa para dar uma olhada na Química B. O exercício 6.4. O exercício 6.4 é bacana porque ele é uma aplicação direta da equação. Tá? É fazer continha, é colocar a mão na massa. Esses dois primeiros foram mais teóricos, né? E agora vamos fazer o mais prático. Bem, 6.4, lá de São Paulo, está escrito: a 75 graus Celsius e 639 milímetros de mercúrio, 1,065 gramas de uma substância ocupam 623 ml no estado gasoso. A massa molar da substância é dado para você. R vale 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol por Kelvin. Bacana, ele te deu um monte de dados, né, e pediu uma perguntinha ali para você responder. Quais foram os dados? Eu já organizei aqui numa tabelinha. É bom que quando você resolve exercícios, sempre relembrando isso. Quando você vai resolver exercícios que envolvem cálculo, é bom que você se organize, né? Senão você vai tentar fazer tudo em cima da organização na sua cabeça. Tipo, você se organizou na sua cabeça. Ah, você entendeu. 65, 639, 1,065, 623, 62,3 é muito número. Se você tentar fazer isso aqui tudo de cabeça, ou sem se organizar, assim, sem olhar para esses valores organizados, eu acho muito difícil você ter sucesso no exercício. É mais fácil você errar ele. Você acaba perdendo um dado ou outro, acaba esquecendo de transformar alguma unidade. Então, eu aconselho fortemente que você organize os dados dessa maneira. Não precisa fazer duas coluninhas de 3 em 3, igual eu estou fazendo aqui. Faça, sei lá, se organize. Faça uma coluna só, duas colunas, 3 colunas, você que sabe. O importante é que você tenha temperatura igual a 75, pressão igual a 639, massa igual a 1,065, volume 623, R igual a 62,3 e a massa molar, que é a pergunta que você não sabe. Uma coisa importante você tem que resolver exercício sozinho, porque, veja bem, ninguém te deu aqui as letras, né? Falaram 75 graus Celsius, mas ninguém falou que isso aqui é igual a T. Te falaram 639 milímetros de mercúrio, mas não te falaram que isso é pressão. Te falaram 1,065 gramas, mas não te falaram que era massa. Escreveram ali 623 ml, mas não te falaram que é volume. Perguntaram a massa molar da substância, mas não te falaram que isso aqui é M maiúsculo. Então, para você poder utilizar essa equação com mais calma e mais, com mais segurança, né? É bom que você exercite bastante, você saiba utilizar ela de fato. Então, bem, que equação que a gente vai usar com esse monte de letra aqui? Clapeyron, né? Padre voador não retorna à Terra. Então, a temperatura é 75 graus Celsius. Qual que é o problema do exercício com 75 graus Celsius? O problema é, tanto para PV-Tipo-Voltaire quanto para a equação de Clapeyron, você não pode colocar graus Celsius. Nem graus Fahrenheit, nem nada diferente de Kelvin. Você precisa colocar Kelvin para resolver os exercícios. Então, como é que passa esses 75 graus Celsius para Kelvin? Você soma 273, vai ficar 358. Esse valor 358 vai dar certo na conta. O 75 não. Então você não usa ele. Pressão, beleza. Massa, beleza. Volume, vamos pensar. Aqui, a dica é, você, quando for resolver o exercício, vai acabar olhando para essa constante universal dos gases perfeitos, esse valor do R, e ele vai te dar no R quais são as unidades que você precisa utilizar na equação para acertar.
Pressão vai ter que estar em milímetros de mercúrio. Está em milímetros de mercúrio? Está. Então, tudo certo. Volume tem que estar em litro. Está em litro? Não, está em ml. Como é que passa para litro? Divide por 1000. Fica 0,623. Esse valor que você coloca lá na conta. Caso contrário, você acaba errando. A quantidade de matéria tem que estar em mol. Bacana. E a temperatura tem que estar em Kelvin. Que isso já colocamos em Kelvin, né, antes mesmo da gente ler, porque é essencial que você faça isso sempre. Então, beleza. Agora que a gente tem todas as unidades bonitinhas, vamos colocar a equação aqui. PV igual a nRT. Só que esse N, lembra, na minha mão, eu vou substituir ele por massa dividido por massa molar. Por quê? Porque tem massa e pergunta a massa molar no exercício. Não tem o N no exercício, né? Por quê? Porque o exercício quer que você utilize a equação dessa outra forma. Padre voador mais ou menos retorna à Terra. Tá aí. Essa é a equação matemática que a gente vai utilizar para descobrir o quê? Para descobrir esse cara aqui. Então, a gente vai ter que isolar o M maiúsculo para poder resolver o exercício. Então, o que eu faço agora? Eu tenho o número aqui embaixo, multiplico cruzado, né? Vai ficar PV vezes M maiúsculo igual a 1 vezes M R T. Ficamos com essa equação, né? A gente só multiplicou cruzado. Esse vezes esse, esse vezes esse. Agora, para isolar aqui o Mzão, você vai passar esse PV para lá dividindo. Vai ficar Mzão é igual a MRT sobre PV. Olha, você deve ter reparado que eu costumo fazer assim sempre. Isso é pessoal meu, né? Eu posso aconselhar você a fazer isso, caso você tenha facilidade nesse tipo de resolução, de álgebra, de mexer com letras. Caso você não tenha essa facilidade, procure tê-la. Ela ajuda bastante você nos vestibulares. De mexer com letras, né, nas equações, isolar letras dessa maneira. Isolar sempre antes de colocar... Eu sempre faço assim, antes de colocar os dados matemáticos, antes de substituir M por 1,065, R por 62,3, T por 358, P por 639 e V por 0,623, eu isolo todo mundo bonitinho, deixo a minha grandeza que a questão pediu aqui isolada e deixo o resto tudo amontoado. Por quê? Porque daí quando eu for colocar os dados numéricos, que eu vou fazer isso agora, vai ficar Mzão é igual a 1,065 vezes 62,3 vezes 358 dividido por 639 vezes 0,623. Quando eu olho para um negócio desse, na prova eu já percebo, aqui em cima 62,3, aqui embaixo 0,623, vou acabar cortando esse com esse, vai ficar aqui em cima 100 e aqui embaixo 1. Então esse tipo de truque matemático a gente já vai tendo uma noção melhor quando você isola. Assim. Então eu geralmente isolo para depois todo mundo junto amontoado, eu coloco os valores numéricos e eu percebo que eu posso cortar em cima e embaixo, que eu posso simplificar. Eu sempre faço assim. Bem, essas contas matemáticas aqui, veja que esse exercício não foi nem um pouco gentil com você. A única coisa que dá para cortar são esses dois, vai ficar 100 aqui em cima. Aí o resto você vai ter que se virar, né? 358 vezes 100 vezes 1,065 dividido por 639. Isso tudo, algumas coisinhas você vai acabar podendo cortar no meio do caminho, né? Você vai acabar tendo que fazer uma continha matemática lá para chegar na resposta 58. A resposta disso aqui tudo, essas multiplicações, divisões, vai dar 58. 58 o quê? Olha, isso aqui é a massa molar, né? A massa molar ela tem unidade grama por mol. Então é 58 gramas por mol. Então é um gás cuja massa molar dele, cuja a soma daqueles valores, né? Sei lá, ele falou que era o gás? Não, só falou que era um gás qualquer, né? Então, digamos que ele tivesse lá carbono e hidrogênio, a soma dos carbonos mais hidrogênio, tudo mais, a massa dele, da molécula, deu 58. Então, tem alguma alternativa com 58 gramas por mol? Tem. Tem resposta letra A, né? Então, resposta do exercício, letra A de amor. Beleza? Então, fizemos aí o 1, o 2 e o 4. Vamos continuar nossa resolução de exercícios. Com o exercício 11. Você tem que mudar a sua página lá. Muda aqui para a página próxima. Próxima página.
página 12 da Química B, para a gente resolver o exercício 11, 6.11. Tem um monte de balãozinho lá, eu não desenho os balões aqui para não ocupar muito espaço na folha, tá? Mas vamos ler ali, da UEL, lá de Londrina, está escrito: comparando-se os sistemas representados abaixo, de mesmo volume e a mesma temperatura, onde P igual a pressão. Conclui-se que aquele que contém maior massa de gás é qual? Então, ó, ele te falou de volume e temperatura. Ele te falou de pressão. Então, ele falou PVT. Né? Falou os três. Ele perguntou massa, né? Massa. Então, a gente tem lá massa, pressão, volume e temperatura. Que equação que a gente utiliza quando relaciona todas essas grandezas? Clapeyron de novo. PV igual a nRT. E aí, como ele falou massa, não falou mol, então a gente substitui essa forma por essa outra forma aqui. Foi a mesma que a gente utilizou, né, no outro exercício. Esta forma. PV igual a M sobre emissão RT. Bem, qual que é a pergunta do exercício? Quem tem mais massa, né? Então, para a gente falar sobre massa, a gente tem que ver, pô, onde que está a massa nessa equação? Está aqui, ó. É esse Mzinho. Então, bora isolar esse Mzinho? Bora isolar esse Mzinho aqui, ó. Um aqui embaixo, multiplica cruzado, vai ficar PV Mzão igual a MRT. Eu quero isolar a massa, então eu passo esse R e esse T dividindo do outro lado. Vai ficar M é igual a PVM sobre RT. Chegamos nessa equação aqui. Mzinho, né, que é a massa, é igual a PVM sobre RT. Bem, o que vai diferenciar um sistema do outro? Porque a pergunta é, qual tem a maior massa? A gente quer saber aquele de maior massa. Bem, a massa vai depender do quê? Da pressão, volume e massa molar do gás e da temperatura também, né? O R aqui é uma constante, né? Não vai mudar daqui para cá, não vai mudar o R. O R é igual para todo mundo. Então o R, a gente não vai se preocupar com o R. Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Isso aqui mesmo. E vou riscar o R. Por quê? Porque o R ele não vai mudar. Do A para o B não vai mudar, para o C, todos eles têm o mesmo R. Então, se eu quero saber qual deles tem a maior massa, eu tenho que me preocupar com o que está mudando de um para o outro. Né? Vamos ver, está escrito no enunciado, só você ler de novo ali se quiser pausar e dar uma lida. Está escrito mesmo volume e mesma temperatura. Então, todos eles têm o mesmo volume. Está vendo na figurinha ali, né? Todos eles têm um balão igual. Então, todos eles têm o mesmo volume. Então, o volume para mim não me interessa. Por quê? Porque ele não vai fazer diferenciar um do outro. Tá? Vamos dar uma olhada então no que interessa aqui. A massa molar está mudando de um para o outro? Tá. A letra A, a massa molar aqui é 4, porque é hélio, né? Na letra B é 32 porque é gás oxigênio. Na letra C é ozônio, 48. Na letra D é 2 porque é gás hidrogênio. Na letra E é 17 porque é amônio. Bem, então a massa molar, sim, ela vai fazer diferença de um para o outro. Ele falou no exercício que a temperatura é igual para todos, né? Então a temperatura eu não estou nem aí para ela, porque ela não vai fazer eu responder o exercício, porque ela está igual para todo mundo. Então, o que está mudando aqui é o quê? É a pressão, repara, a pressão deles é diferente um do outro. E a massa molar é diferente um do outro. Então é bom você começar o exercício com essa noção de que o que vai te dar a resposta é essa multiplicação aqui, ó, pressão vezes massa molar. Quem tiver a maior pressão vezes massa molar, maior valor de multiplicação pressão vezes massa molar vai ganhar. Então, vamos fazer o seguinte, substituir, né, essa equação aqui em cada um dos casos diferentes para a gente resolver o exercício. Bem, deixa eu pegar a caneta vermelha de novo. Para a letra A, eu vou só ajeitar essa equação, eu não estou achando legal assim, eu vou reorganizar as letras, tá? Lembra que na multiplicação tanto faz a ordem, né? Vou escrever assim, PMV sobre RT. PMV sobre RT. Por quê? Porque essas duas unidades aqui, o P e o M, essas duas grandezas, o P e o M, são aquelas que eu estou interessado. Então, eu vou colocar elas aqui no começo, tá? Para ficar mais fácil de organizar aqui o pensamento. Bem, letra A de amor. P e M. Vamos ver. Vamos substituir. P vale quanto? Letra A, o P vale 3 P's. Não confunda, esse P aqui é P de pressão, esse P aqui é um valorzinho qualquer, um valor numérico, tá? Que esse P é igual para todos aqui. Esse P é tipo, digamos que o P fosse 10, né? Se esse P valesse 10.
Aí isso aqui seria 3 vezes 10, 30. Isso aqui seria 2 vezes 10, 20. Isso aqui seria 10. Isso aqui seria 10 por 3, que é 3,33. Isso aqui seria 10 por 2, que é 5. Entende? Esse valor P aqui é um valor numérico. E a gente tem múltiplos desse valor P em cada um dos sistemas. Bem, vamos agora dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar lá M, igual vamos pegar essa equação aqui, esta equação aqui, e substituir os valores para a letra A. Vai ficar, em vez de pressão eu coloco 3P, em vez de massa molar eu coloco 4. Aí o resto vai ser, tipo, tanto faz, né? Aqui, ó, V sobre RT. V sobre RT. Como é que fica, então? Para a letra A, fica M igual a... Vamos multiplicar todos os valores numéricos que a gente tem. Fica 3 vezes 4, 12. Então vai ficar 12 PV sobre RT. Eu organizei assim só para a gente comparar um com o outro. Essa aqui é da letra A. Ficou M igual a 12 PV sobre RT. Ah, mas por que você não colocou aqui isso aqui inteiro? Podia colocar, ó, tanto faz. Dá na mesma, tá? Então, em cima ficou 12 PV, embaixo ficou RT. Beleza, vamos fazer a mesma coisa, substituir esses valores aqui de pressão e massa molar para todas as letras. E aí comparar, ver qual dessas que tem o maior valor numérico. Vamos ver, essa aqui como é que fica? Pressão é 2P. Massa molar é 32. Aí, V sobre RT. Como é que fica, então? Multiplicando os valores numéricos que a gente pode, ó, 2 vezes 32 fica 64. Então, fica 64... 64 PV sobre RT. Já comparando a letra A com a letra B, qual das duas é maior? Claramente a letra B é maior que a letra A, né? Porque a letra B é 64 PV sobre RT e a letra A é 12 PV sobre RT. Então essa aqui claramente é maior. Então vamos ver se tem alguma que bate a letra B, né? Alguma que seja maior que a letra B. Vamos para a letra C. Substituindo os valores aqui, ó, M igual... P é P mesmo. A massa molar é 48. Aí, V sobre RT. Vai ficar como? Para a letra C. Vai ficar... vou passar o número só para cá, tanto faz a ordem, né? Vai ficar 48. Só para organizar, ficar igualzinho o resto aqui. PV sobre RT. M igual a 48 PV sobre RT. Até agora, qual que é o maior valor de massa? Porque essa é a pergunta do exercício, né? Qual o valor maior de massa? Então, o valor maior de massa até agora é a letra B mesmo. O 48 é menor do que 64, né? Vamos ver aqui como é que fica embaixo. M igual a meio P vezes 2V sobre RT. Vamos multiplicar aqui, ó, meio vezes 2 dá 1. Então, fica 1. Que não precisava escrever 1, estou escrevendo aqui só por meios didáticos mesmo. 1 PV sobre RT. Tá na cara que essa não é a nossa resposta, né? Porque a gente tem aqui 64, aqui embaixo a gente tem 1. Então, vamos só completar aqui a letra E para a gente tirar tema. Vamos ver, eu acho que pelo jeito aqui, ó, não vai bater a letra B não. Vai ficar 1/3 de P vezes 17 vezes V sobre RT. Como é que fica isso? 17 por 3, eu vou colocar aproximadamente aqui, tá? 6, aproximadamente mesmo. Dá 5 e pouquinho, mas eu vou colocar aproximadamente 6. PV sobre RT. Comparando todas essas respostas que a gente teve, qual que é maior? A maior é a letra B, 64 PV sobre RT. O resto não chegou nem perto. Então, marcamos aí letra B para esse exercício, tá?